Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos pedidos de oração, como, por exemplo, da Maria da Conceição de Oliveira Latini, de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela diz assim, ela faz uma contribuição para a gente aqui: a fé para mim teve que ser alimentada e para todos nós é Deus que nos dá esse dom da fé, mas nós temos que alimentar essa vontade. E eu, apesar dos problemas de saúde e com 86 anos, eu sempre participo e rezo, sempre alimento a minha fé. E é importante não nos desviarmos de Deus, apesar das dificuldades da vida. Olha que interessante, né? Quem faz essa colaboração é a Maria da Conceição de Niterói. Dilceia Vicente Faria, de Jaú, no interior de São Paulo, ela se tornou sócia hoje. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Daqui a pouco colocamos ali o seu nome na urna do Coração de Jesus. Alcides de Freitas, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração por ela, né? E também pede por José Luiz, pela filha Miriam. Delvânia Aparecida de Oliveira, de Hortolândia, no interior de São Paulo, pede oração, né, por um trabalho do seu esposo Edmar, para que ele tenha um trabalho, melhor dizendo, saúde e pela gravidez da irmã Elisandra. E pede também por toda a sua família. Que bom, né, as pessoas colocando seus pedidos de oração, né? E nós falávamos dessa questão das provações da vida, das dificuldades, e a Carminha, né, que a gente comentava um pouco sobre isso, tem uma história interessante sobre isso, um testemunho sobre essa questão da fé. Aliás, você já começou a falar sobre isso, né, no bloco anterior. Como é que foi isso na sua vida, essa questão de passar por uma dor e isso ter que ser alimentado pela fé? Como é que foi tudo isso? Então, antes desse fato na nossa vida, né, na vida da minha família, a gente não frequentava a igreja, né? Sempre assim. Ah, não tinha, mas nem a missa, nada? Não, muito raramente. Apesar de sermos família católica, a mãe do meu marido principalmente, né? Não saía da igreja, tal, enfim, mas nós não. Apesar de não achar que Deus só traz pela dor, né? Ele traz também pela alegria, muitos vêm pela alegria. No nosso caso, foi pela dor. E aí, isso foi em 88. O meu marido trabalhava em São Paulo, nós tínhamos uma situação financeira muito boa mesmo. Mas, aquela coisa, né? Casamento 7 anos de casado, os 2 filhos pequenos, tal, e ele ficava muito só em São Paulo, não tinha, né, um relacionamento tão firme no casamento, enfim. E ele acabou ficando com uma doença, né, diagnosticado com uma leucemia mieloide aguda. Estava bem grave mesmo. Hoje eu vejo falar das doenças de hoje, que plaqueta cai, que não sei o quê. O Didi, quando foi diagnosticado, ele tinha 2.500 plaquetas. Foi o diagnóstico dele quando foi pego. Não, estava bem ruinzinho. Foi quando a minha sogra veio morar conosco, né? E na mudança, ele ficou com hematoma, enfim. Nessa ocasião, aí a gente lembra que tem Deus, né? Nessa hora a gente lembra que tem Deus. A Caroline tinha, na época, 2 anos e meio, o Rafael 5. Tive que abandonar os filhos para poder cuidar melhor dele, enfim. E aí foi aquela saga toda, né? 8 meses de tratamento, quase 8 meses de hospital. Aqui em Campinas? Aqui em Campinas. E aí eu falo que Deus é muito sábio, né? Porque quando Ele te dá aquela oportunidade, você tem a escolha. Eu poderia simplesmente ter ignorado e voltado à vida normal e fiz a outra escolha. Aí eu descobri a renovação, né? A renovação, um grupo de oração. Fui para o grupo de oração e aí, né, fiquei apaixonada por Jesus Cristo, que foi o que o padre Paulinho falou, aquela euforia e tal, enfim. E como Deus é muito sábio, o Didi ficava muito mal, passava muito mal, ele chegou a pesar 32 quilos, né, com 1,70 m e pouco, isso. E aí eu tive que ler. Era a única coisa que eu tinha, era uma Bíblia evangélica, que tinha no hospital. E eu fiquei apaixonada, eu falei, nossa, se ele fez isso, ele vai ter que fazer isso por mim, não é possível, né? E aí nisso, naquele sofrimento todo, vem um monte de pessoas te oferecendo outras coisas mais rápidas, né? Mais imediatistas. Sempre aparece, coisa, né? Sempre aparece. E eu falava que não, eu queria ficar católica, porque eu não queria ser de outra religião, eu queria ficar católica, tal, porque eu já estava conhecendo melhor a Deus, enfim. E foi um monte de sofrimento, porque ele teve parada cardíaca, hepatite, teve muitas recaídas e passou, né? Passou tudo isso. E nisso eu já estava envolvida com a igreja, comecei a frequentar a igreja de São José, né? Isso eu falo que comecei a frequentar a igreja de São José numa missa
de lava-pés. Eu fui chamada para lavar pé. Falei, no dia que você seria foi lavar na pé? igreja? O Jefferson, sim. Então, no dia que você foi? Foi, porque eu já estava envolvida com a igreja, eu sabia que ia ter alguma coisa importante da Semana Santa, eu fui lá sozinha. Só eu, porque... Para ver o que acontecia. E fui lavar, eu falei, Deus lavou o pé, lavou todinho, o corpo né? inteiro. Aí eu fui crismada, com 30 anos. Não. Comecei a tocar violão, né? E nisso fui, a família, os filhos e tal. Mas aí teve outros momentos, porque Deus não quis curar só o físico do Didi, Ele quis curar toda a minha família, né? E aí a situação foi indo para outro lado e Deus falava, não, é aqui que eu acho que você deveria vir, volta, tal. E aí o que aconteceu? Teve problemas de relacionamento, né? Que eu falo para o Didi que nós já cumprimos todos os juramentos do casamento. Na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, em todos. E aí o relacionamento ainda estava ruim. E aí eu fiz uma barganha com Deus, porque eu tinha dinheiro, mas não tinha a minha família, né? Aí eu falei assim, eu trocaria tudo isso para ter o meu marido e a minha casa, a minha família de volta. Aí eu sempre falo que os anjos bateram palminha. Deus falou assim, amém. Amém. Ele perdeu o emprego, eu também, ficamos sem nada, né? Sem dinheiro, sem nada, então já tinha doença, mas aí não tomamos o jeito ainda, né? Não era do jeitinho que Deus queria. Aí veio esse problema de financeiro e aí não tinha mais ninguém, um teve que conviver com o outro. E aí aprendemos a nos amar, fomos chamados para participar do encontro de casais, do COF, fomos chamados para dar palestra, né? Que eu falo, meu Jesus, né? Que palestra? Falar, né? Falar do quê? E aí aquilo foi abastecendo a gente também, a nossa fé, nossos filhos. Começamos a participar mais da comunidade. E aí estamos até hoje. E ele, assim, de saúde, quando começou a participar, já estava bem fisicamente? Não. Ele tinha, na época que ele ficou doente, eram 5 leucêmicos com o mesmo médico e no mesmo hospital. E só ele sobreviveu, foi o único que sobreviveu. Puxa. Então ele sempre fala que acho que era para estar aqui, alguma coisa. E eu acho que Deus tinha realmente um plano muito grande para nós e pela misericórdia dele nos escolheu. Porque depois disso muita coisa aconteceu. Nós fizemos o grupo de oração na nossa comunidade, tanta gente voltou para a igreja e hoje nós estamos, né? E nossos filhos, eu vejo assim, se antes, quando aconteceu aquilo, a gente não tivesse entendido o projeto de Deus para a nossa vida, nós não teríamos os nossos filhos que temos hoje, né, voltado para Deus, a nossa vida em comunidade, não teríamos nada disso. E eu sempre falo, não deixamos de ter dificuldades financeira, de relacionamento, com filhos, mas a gente sempre procura. Fico brava às vezes com Deus, né? Que foi o que eu falei, né? Às vezes eu falo, poxa vida, né? A gente está ali e parece que as coisas não andam. E para aquele que está tão fácil. Mas Deus é tão misericordioso que Ele faz as coisas assim com tanta sutileza. E eu sempre coloco para os meus filhos, a gente não precisa ver as coisas grandes. Isso foi uma coisa grande que aconteceu na nossa vida. Mas Deus não faz só coisa grande. Ele faz pequenas coisas no dia a dia. E quando você tem esse coração assim aberto para Deus, você consegue enxergar pequenos detalhes, pequenos milagres que Deus faz em cada vida da gente, né? Nos nossos amigos, tudo. E coloca anjos que rezam por nós, porque sozinhos nós não somos nada. Eles não conseguem. Não conseguimos, porque é muito difícil, né? É muito difícil o dia a dia, tal. E aí nós superamos tudo isso, passamos, também falei, por uma dificuldade muito grande com a minha filha. Você falou da Carol, né? A Carol. A Carol é mais nova, né? Não, ela é mais 2 nova. anos. Ah, sim, ela é mais nova que o Rafael. Hoje eu tenho também um netinho, né? É um netinho brinde netinho da lindo, família. Maravilhoso, né? E a Caroline também teve uma dificuldade muito grande. E eu falo, né? No dia que ela estava doente, foi para a UTI, diagnosticada com trombose facial. Foi para a UTI no sábado. No domingo de manhã nós tínhamos uma palestra para fazer. E a gente estava sem estrutura nenhuma, lógico, para fazer. Mas aí uma amiga nossa, a Zéza, né, minha companheira, falou, Carmen, nós vamos. Eu falei, como? É de casal? Ela falou, não, mas nós vamos nós duas. Você faz metade da sua palestra, eu falo metade da minha. E nós fomos. Enquanto eu estava lá, Deus curou minha filha.
Sério? Porque ela foi internada no sábado, diagnosticada no domingo, nós demos a palestra e eu falei assim, bom, eu vou, porque no hospital eu não posso fazer nada, só Deus. Então eu vou fazer o que ele me pediu para fazer lá. Foi uma palestra assim, né, melancólica, assim, né, mas acho que Deus deve ter agido de qualquer jeito. Era um casal de 2 mulheres, né, enfim, eu e a Zéza fomos. Casal moderno. Um casal moderno. Casal moderno. É. E enquanto eu estava lá, Deus estava curando minha filha. Ela se curou, na terça-feira ela saiu da UTI, teve alta na quarta, saiu o colinho tortinho e até hoje não tem esse diagnóstico. E não consegue identificar? Se foi meningite, se foi porque foi uma coisa muito rápida. Mas não falaram que é trombose? Trombose foi facial? Diagnosticada, poderia ser. Ah, poderia ser. É, mas acabou. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, porque cada dificuldade que eu passo, eu lembro o quanto ele é importante, o quanto ele ama a gente. Porque ele fala assim, Carme, olha, você está bem hoje, mas um dia vai acontecer a vida. Eu sempre falo, um dia ele vai morrer ou eu. Mas Deus deu a oportunidade da gente encontrá-lo novamente. Nossa, mas foi claro, isso é um testemunho muito bonito, porque na verdade, assim, a da Carol não sabia. Assim, a gente aprende muito com isso, né? A gente consegue entender as realidades, os dramas, os dilemas, né? Nós temos uma ligação agora, nós vamos entender essa ligação, que é sobre a oração que nós fazemos com as pessoas que ligam, que dão seu testemunho também. E hoje nós temos como... já está na linha? Alô, bom dia. Bom dia, padre. Tudo bem com você, Maria do Carmo? Melhor agora, padre Air. Melhor agora. Que bom, fico feliz também, que bom. Olha, quais são as suas intenções para a gente rezar hoje? As minhas intenções é rezar pela minha família, Sim. por todos, pela minha família, por todos os amigos. Sim. E por os inimigos também. Opa. E também, em especial, padre, por uma pessoa da minha família que está passando por um momento delicado. Sério? Ela se chama Margarida Miguel Salles Bueno. Claro. Eu gostaria que nós orássemos por ela. Lógico, e essa oração nós vamos fazer aqui, vamos colocar também a intenção da sua amiga, pode ter certeza, sim. Tem mais algum outro pedido que você gostaria que a gente rezasse, pelo qual a gente rezasse? Ou seriam mais esses pedidos mesmo? Está ótimo. Tá bom. Maria do Carmo, olha, muito obrigado por você estar em contato conosco, viu? Por rezar conosco e também receber essa oração, que, claro, vai direto para o seu coração e pelas suas necessidades, tá bom? Eu é que agradeço, padre. Imagino. Eu que agradeço. Um grande abraço. Deus te abençoe sempre. Isso, um grande abraço, que Deus te abençoe cada vez mais, tá bom? Muito Obrigada. O senhor também, padre. Amém. Vamos então rezar. Você que está em casa vai acompanhar conosco essa oração que você recebeu junto com a revista Brasil Cristão. Uma oração de adoração e libertação. Coração eucarístico de Jesus, coração santo, vivo, ressuscitado e misericordioso, à espera de adoradores em todos os sacrários deste mundo. Sei que sempre me esperas e neste momento uno-me a toda a corte celeste e à bem-aventurada Virgem Maria, para adorar-te de todo o meu coração e de todo o meu ser. Adoro a tua presença real em cada hóstia consagrada. Creio que estás presente no Santíssimo Sacramento, em corpo, sangue, alma e divindade. Creio na tua divindade, creio na tua humanidade. Sendo verdadeiro Deus, tens poder contra toda espécie de mal. E sendo verdadeiro homem, conheces profundamente a minha fragilidade para vires em meu socorro. Tu me conheces tão bem, mais do que eu mesmo me conheço. Sabes que creio no poder do teu sangue preciosíssimo, presente na hóstia santa. Por isso, Jesus adorado, clamo o poder salvífico e libertador deste sangue. Que ele seja derramado sobre mim e sobre todos os meus familiares, libertando-nos de toda a opressão diabólica, que possa estar prejudicando a nossa família e o nosso lar. Suplico que atendas de modo especial o pedido que faço agora. Você que está em casa, coloque os seus pedidos nesse momento. Obrigado, Jesus, pela graça especial de adorar-te. Que a cada dia eu possa me aproximar mais e mais de Ti e encontrar abrigo, proteção, paz e todo o amor que necessito no Santíssimo Sacramento, onde está sempre a me esperar. Amém.
Rezamos essa oração pelos pedidos, pelas intenções dessa nossa irmã, Maria do Carmo, que ligou para nós, que está em sintonia conosco. Vamos para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Até lá.